Diz assim a palavra do Senhor em Efésios 4, 29 a 32. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, para o dia da redenção, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Deus, que o Senhor nos conduza nessa manhã, no estudo dessa palavra, dentro do nosso propósito de falar do Espírito na comunidade cristã. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de nos assentarmos aqui nessa manhã para estudarmos a Tua palavra, que nós a recebamos como palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos alguns domingos falado sobre a igreja, a comunidade do Espírito. Falamos sobre muitos assuntos. Nós estamos já nos aproximando do final dessa nossa série de mensagens e nós queremos acrescentar algumas coisas ainda sobre a igreja e sobre o Espírito. E eu quero chamar a atenção nessa manhã para esse texto de Efésios 4, 29 a 32, porque é um texto que fala sobre tristeza. Mas não é sobre qualquer tristeza, é a tristeza de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, quando o homem, a mulher pecam, são repreendidos por Deus ao pecarem, nós não encontramos nesse texto de Gênesis capítulo 3, 10, qualquer referência à tristeza. A reação do homem e da mulher ao pecarem não foi de terem sentido tristeza, mas foi de terem sentido medo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 5, quando Caim não é aceito por Deus, ele não sente tristeza, mas ele sente irritação. Primeira vez que nós encontramos esse sentimento de tristeza no Antigo Testamento e em toda a Bíblia é em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. E não é um sentimento atribuído ao homem. Na verdade, a primeira pessoa que se entristece na Bíblia é o próprio Deus. Diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Interessante, né? Primeiro pecado, não há tristeza, há medo. Segundo pecado, o pecado que levou ao homicídio, não há tristeza, mas há ira, a irritação. E a primeira vez que nós encontramos uma referência a algo que produz tristeza é como o pecado produz tristeza no coração de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos um Jesus, Deus também, a pessoa da Trindade, o Filho, ele se entristece a ponto de chorar. Marcos 3:5, Lucas 19:41, João capítulo 11, versículo 35. Obviamente, a tristeza de Deus não é igual à tristeza humana, já que Deus ele é perfeito, ele é infinito, ele é glorioso, ele é sábio, ele é onipotente, onipresente. Mas na Bíblia nós vemos tanto o Pai quanto o Filho e vemos também o Espírito se entristecendo. Em Isaías capítulo 63, versículo 10, ao falar sobre a rebeldia do povo de Israel, é dito: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Olha como isso é forte. O povo entristeceu tanto o Espírito Santo que Deus lutou contra o próprio povo. E aqui no texto de Efésios capítulo 4, versículo 29 a 32, o que nós encontramos? Tristeza. Obviamente, nós estamos falando dentro de um contexto de comunidade, igreja, comunidade do Espírito,
mas eu não vou falar sobre o que pessoalmente o crente faz que produza tristeza no espírito, mas eu quero chamar a atenção para aquelas coisas que, como comunidade, nós fazemos que produz tristeza no espírito. Essa tristeza que é relatada no versículo 30, e nos chama a atenção, e até, digamos assim, estranho, que se atribua ao Espírito Santo um sentimento tão humano quanto a tristeza. A gente sabe que ser humano muitas vezes é se tornar triste, e nesse mundo muitas coisas causam em nós tristeza. O problema não é que o Espírito Santo se entristeça, o problema é que o ser humano não se entristece. Não há surpresa para nós ao ler as páginas da Bíblia e descobrir que o Espírito Santo, assim como o Pai, assim como o Filho, por várias razões sintam tristeza. O problema não é a tristeza no espírito, o problema é a falta de tristeza no coração dos discípulos. Não aquela tristeza por questões pessoais, por decepção, porque eu queria determinada coisa e não consegui, porque eu queria mudar de carro esse ano, não consegui, e isso causa tristeza. Mas é aquela tristeza realmente provocada por situações que diante de Deus deveriam nos deixar tristes. E o versículo 30, ele traz para nós um verbo no imperativo. Não entristecer é uma ordem, é um verbo no imperativo. Mas o imperativo no texto grego, ele não é usado somente para ordens, também para exortações, para pedidos solenes. E Paulo, então, no versículo 30, ele exorta a igreja a não fazer aquilo que entristece o espírito. Porque, amados, sejamos muito claros, de que não existe proveito algum, nem para o crente e nem para a igreja, se o Espírito Santo estiver triste. Nada nos aproveita, não nos interessa. Não ganhamos qualquer coisa quando as nossas atitudes como crentes, como pessoas, entristecem o Espírito. E muito menos quando as nossas atitudes como comunidade entristecem o Espírito. Porque o Espírito, segundo o que diz o versículo 30, é o selo para o dia da redenção. Nós somos selados pelo Espírito. O selo garante a genuinidade da nossa própria salvação, a genuinidade da nossa conversão. É o selo que garante que nós somos propriedades do Senhor. E esse Espírito, que não deve ser entristecido, foi nos dado como garantia de todas as promessas de Deus sobre o nosso presente, sobre a nossa salvação presente e as concessões das bênçãos eternas. Ele age em nós como crentes, ele age na igreja, nos preservando e preparando para o dia do nosso encontro com o Pai lá na eternidade. Então não há razão, não há interesse tanto pessoal quanto interesse da comunidade em produzir qualquer tipo de tristeza no espírito. O texto de Efésios capítulo 4, você pode ler. Nós encontramos em todo o capítulo muitas atitudes individuais que produzam no espírito tristeza. E não vamos cometer nenhuma delas. Todas essas atitudes individuais que nós encontramos no capítulo 4, elas produzem tristeza no espírito. Mas o que eu quero focar, como eu falei no início da nossa reflexão, é naquilo que produz tristeza no espírito, que vem a dar comunidade cristã, ou seja, o foco do que nós queremos falar está no versículo 29 ao 32. Então, obviamente, uma vida de pecado, de rebeldia, entristece o espírito. Uma vida de falta de oração, uma vida de falta de obediência, uma falta de leitura da palavra, uma vida de irreverência, uma vida de falta de temor, uma vida de atos de desobediência e pecado, provoca individualmente tristeza no espírito. Mas aqui em Efésios capítulo 4, 29 a 32, nós vemos, olha como isso é importante, a tristeza do espírito no contexto da comunidade cristã. E já que nós estamos falando sobre igreja, a comunidade do espírito, nós queremos falar
sobre o que nós como igreja fazemos que traz tristeza ao Espírito. Lembra que é o Espírito Santo que nos batiza no corpo. É o Espírito que nos capacita com dons para servirmos a igreja e é o Espírito que nos conduz ao processo de desenvolvimento da fé dentro da comunidade. Então, esse pecado contra a comunidade são pecados que, de maneira muito especial, entristecem o Espírito Santo. Que pecados são esses? Nós encontramos a partir do versículo 29. Nós temos 7 pecados aqui descritos. Não são os 7 pecados capitais da Igreja Católica, são 7 pecados descritos nesses versículos que de maneira muito especial produzem tristeza no espírito, porque são pecados que afetam diretamente a comunidade cristã. Que pecados são esses? Primeiro é a palavra torpe. Essa palavra torpe muitas vezes nós interpretamos como palavrão, aquela velha ideia de que crente não fala palavrão. E, de fato, crente não pode falar palavrão. Mas palavra torpe aqui não significa com exclusividade palavrão. Entenda que todos esses pecados que eu vou citar aqui dizem respeito à comunidade cristã. Então, a palavra torpe, ela vem literalmente de uma palavra que significa podre. Isso é algo que não tem valor para produzir nada de bom. Isso é aquilo que é podre, aquilo que é inútil, aquilo que não traz nada bom, que não traz nada produtivo, nada agradável. Também dentro desse contexto, que nós lemos aí no versículo 29, significa aquilo que não esteja adequado ao momento. Então, o que é uma palavra torpe? É aquela palavra que não está de acordo com aquele momento, que não é adequada a ser falada naquela hora. Então, amados, a palavra torpe não é apenas a palavra de maldição, não é o palavrão apenas, mas é toda palavra que não se adequa ao momento daquilo que está sendo tratado pela comunidade cristã. É a palavra dita no momento errado, Provérbios capítulo 15, versículo 23. A palavra boa dita ao seu tempo é uma maravilha. Então, o que é a palavra torpe? Por mais que seja uma palavra verdadeira, é uma palavra que dentro do contexto da comunidade, ela é dita no momento tão errado que ela não pode produzir edificação da igreja. As palavras do crente, diz o versículo 29, elas devem ser 3 coisas. Primeira, boas para edificação. A palavra não deve ser boa para você. A palavra deve ser boa para a edificação da comunidade. A palavra também deve estar de acordo com a necessidade do momento. É o que está dizendo o versículo 29. É a palavra dita ao seu tempo, no momento e na hora certa. E ela também deve transmitir graça às pessoas que estão ouvindo. Colossenses capítulo 4, versículo 6 vai falar quase a mesma coisa. Então, o primeiro pecado dentro da comunidade que entristece o espírito é quando nas nossas relações, nas nossas conversas, na nossa vivência como comunidade, nós não temos o devido cuidado com a nossa língua e as palavras que saem da nossa boca são palavras inadequadas, incapazes de produzir edificação, incapazes de produzir crescimento. Primeiro, palavra torpe. Segundo, amargura. Amargura, tem um comentarista que eu gosto muito, chamado William Hendrickson. Ele tem uma série de comentários, e ele diz o seguinte, que a amargura é a disposição interior de uma pessoa com a língua aguda como uma flecha e afiada como uma navalha. Isso é amargura. Sabe aquela pessoa que olha para você, a vontade que ela tem é de lhe cortar com a língua, é de lhe ferir. Isso é amargura. Aristóteles, ele não era crente, Aristóteles era um filósofo grego, ele definiu a amargura de uma maneira muito interessante. Ele disse que a amargura é o espírito ressentido que recusa a reconciliação. Essa é a pessoa amargurada.
É a pessoa que está com rancor, ressentida, e, no entanto, não quer se reconciliar com aquela pessoa. E a pessoa amargurada, ela demonstra a sua amargura, porque o amargurado ele não guarda para si a amargura. Tanto que a Bíblia, no Novo Testamento, fala sobre raiz de amargura, que não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que, brotando, contamine toda a massa. Amargura é como uma planta, é como uma erva daninha. Ela sai de você, cresce, e você começa a compartilhar a sua amargura e acaba contaminando outras pessoas. De que maneira você contamina? Primeiro, com a sua fala. Toda pessoa amargurada é uma pessoa maledicente. Então, a amargura, ela se manifesta primeiro pela maneira como nós falamos das pessoas. A raiva, aquele rancor, aquele ranço, aquela indisposição se mostra através das nossas palavras, mas também se manifesta através do nosso trato com as pessoas que nós estamos amargurados. A gente não consegue tratar bem, a gente trata com indiferença, a gente dá aquele gelo, né? Dá aquela velha e boa patada, dá o coice. Por quê? Por causa da amargura. E a amargura, gente amargurada, está entristecendo o espírito. Eu não sinto que eu estou entristecendo. Não importa o seu sentimento. A Bíblia diz que a palavra torpe e a amargura entristecem o espírito. Mas eu tenho razão de estar amargurada. Não tem não. Entristece o Espírito Santo. Terceiro, indignação, ou como diz algumas versões, cólera. A indignação e cólera é o tipo da pessoa que explode de raiva. Ela demonstra visivelmente a sua indignação contra a pessoa. Ela está com raiva e ela faz questão de deixar isso claro. Ela é tomada por aquele ímpio da ignorância, do maltrato, do abuso. Ela fala, não necessariamente para a pessoa, mas ela deixa isso claro para todo mundo, que ela não suporta, ela não gosta, ela tem diferença, ela fala com todo mundo, só não fala com quem tem que falar. É indignação, a cólera. Quarto, ira. Ira é a pessoa em cujo coração a raiva está instalada. Diferentemente da cólera, aquela pessoa que é tomada pela fúria. A ira é diferente, porque a ira ela se torna profunda e duradoura. Ela está guardada. A pessoa até consegue manifestar uma certa simpatia no trato social, mas o coração está completamente insatisfeito. Abraça, beija, meu irmãozinho, menina, que roupa linda, e no coração parece um jaburu. Entendeu? É desse jeito, aquela falsidade típica de quem guarda a ira, porque a ira ela é profunda, ela está aguardando o momento e a oportunidade de se manifestar. Ela que pisa nos meus calos para ela ver. O que é isso? É ira profunda, é o coração que está amargurado. Quinto, gritaria. A gritaria diz respeito àquelas pessoas que usam o tom elevado de voz, que perdem o controle por causa da ira, ofendem e atacam os outros. Você é isso, você é literalmente a gritaria. Aquela pessoa que gosta de se impor pelo volume das palavras, pelo tipo da palavra que está usando. Isso também entristece o espírito. Eu fico lembrando de algumas assembleias que eu assisti aqui, como o espírito deve ter se sentido triste por assistir algumas dessas assembleias. Que nós julgamos que isso seja dos batistas. Não, isso é da carne. Gritaria em assembleia não é batista, é carne. São coisas que entristecem o Espírito Santo. Não existe gritaria boa. Não existe gritaria justificável. Entristece o espírito. 6, blasfêmia. A blasfêmia é uma palavra interessante que muitas vezes é utilizada para Deus.
né? Blasfemar contra o nome de Deus. Só que a blasfêmia, ela tem um significado muito mais comum também para as nossas relações pessoais. Nós podemos blasfemar contra os outros de que maneira? Através da maledicência. O que é blasfêmia? Maledicência é falar mal dos outros pelas costas. É isso. É a fofoca. Claro, se você, pensa comigo, se você está amargurado, se você está irado contra alguém, é uma delícia você falar mal daquela pessoa para outra pessoa, não é? Alivia, a gente se sente bem. A gente não sente tristeza quando fala mal, a gente se sente aliviado quando a gente fala mal de alguém que não seja para a própria pessoa que deveria estar ouvindo aquilo. Isso entristece o espírito. Blasfêmia. Pessoas que inventam mentiras sobre as pessoas. Meu irmão, só tem uma pessoa que precisa saber da sua indignação contra ela, é a própria pessoa. Eu lembro uma vez, eu estava no final de culto, meu ministério anterior, e uma pessoa chegou, uma ovelha chegou até mim e fez uma reclamação sobre determinada pessoa. Pastor, eu queria falar de fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, por Deus, a pessoa ia passando na hora. A gente vai resolver isso agora. Fulano, vem cá. Rapaz, de branco até cinza, aquela pessoa mudou de todas as tonalidades de cor conhecidas. Todo escopo, né? Caleidoscópio, ela mudou de cor. Fulano, diga para ela o que você estava dizendo para mim. Foi extremamente constrangedor, mas resolveu. Resolveu. Ah, é? Então, peraí que eu vou falar com o fulano. Não, não fale não. Então, se você não quer que eu fale, é porque é maledicência. Maledicência é o tipo do pecado, blasfêmia, como diz o texto, é o tipo do pecado que só tem graça se tiver quem ouve. Ou se tiver quem ouça, não tem graça. Você guardar novidade, fofoca, e você não poder compartilhar, a gente até acha uma crueldade, né? Brincando aqui, até já é uma crueldade essa novidade, essa reportagem, só tem graça se eu tiver com quem compartilhar. Eu quero lhe dar uma dica, meu irmão, minha irmã. Se você é muito procurado pelas pessoas para que com você se compartilhe maledicência, preste atenção que tem alguma coisa errada na tua vida. Pastor, eu não sei o que acontece, as pessoas sempre me procuram para falar mal de fulano. Tem algum problema aí. Coloque freio, porque a amargura contamina. E por fim, ele fala, sétimo, maldade, que também é traduzido em alguns textos por malícia. Maldade aqui necessariamente não significa prejudicar alguém. Tanto que em algumas versões se usa a expressão malícia e não maldade, porque quando a gente fala de maldade, a gente acha que é fazer o mal para alguém. Só que maldade nesse texto significa uma predisposição de alguém em julgar mal ou sentir algo ruim em relação ao outro. É um sentimento daquela pessoa que está sempre armada em relação ao outro. Então, se a pessoa ali fizer o bem, se a pessoa fizer alguma coisa boa, qual é o julgamento que a pessoa maliciosa faz? Ah, ela tem um interesse que ninguém sabe. Ela quer alguma coisa. O que é isso? É a malícia. Então, é uma disposição do nosso coração de sempre olhar para o outro numa perspectiva negativa, num sentimento ruim. O que é isso? É maldade. E isso entristece o Espírito Santo. Maldade, malícia. São 7 pecados: palavra torpe, amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, maldade. Se nós temos, como pessoas, como comunidade, nós estamos entristecendo o Espírito. E versículo 32, então, ele completa dizendo sobre como nós devemos viver na comunidade do Espírito. Quer dizer, se existem pecados no Espírito, como eu posso curar, resolver e tratar essas coisas? A lista é pequena, mas são extremamente eficazes contra esses pecados que entristecem o Espírito. São 3 atitudes que vão promover a cura da comunidade onde o Espírito habita. Em um versículo, encontramos 2 vezes a expressão
uns aos outros. Versículo 32 diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então nós temos um versículo que traz 3 atitudes que curariam 7 pecados. E assim nós não entristeceríamos o Espírito. Que atitudes são essas? Primeiro, bondade. O que é bondade? Ser bondoso é agir com bondade. É a maneira como nós tratamos as pessoas. João capítulo 13, versículo 35, o que diz lá? E nos conhecerão como seus discípulos se nos amarmos uns aos outros. Então a bondade é o amor em ação. O que é ser bom? É você amar alguém com suas atitudes. Amar é recusar-se fazer o mal, mesmo que eu tenha razões para isso. Isso é ser bondoso. Eu tenho o direito de ficar com raiva, eu tenho o direito de tratar você mal, você me prejudicou, eu vou fazer pior. Eu tenho esse direito. O que é ser bondoso? É abdicar, é abrir mão, é recusar-se a ter o direito de fazer mal para alguém. Onde eu encontro isso? Mateus 5, 38 a 47. Se teu inimigo te perseguir, faz o bem para ele. Se ele fala mal de você, ora por ele. Eu não tenho o direito de tratar mal qualquer pessoa, inimigos ou até mesmo a igreja. O que é ser bondoso? É recusar-se a fazer o mal, mesmo que a gente se sinta no direito de fazê-lo. Jesus na cruz, o que ele fez? Ele desejou o mal dos soldados, dos romanos, dos judeus, ele orou e intercedeu por eles. Isso é ser bondoso, é recusar-se a fazer o mal, ainda que todos os meus sentimentos, a minha ira, a minha indignação, a minha raiva, se sintam na obrigação de fazê-lo. O outro, queridos, não precisa merecer bondade para que você o trate de maneira boa. Bondade não é merecimento. Até porque Deus me trata com bondade mesmo que eu não mereça. Você mereceu o sacrifício de Cristo? Você mereceu o amor do Pai? Não mereceu. Amor, bondade não é questão de merecimento, é uma decisão, uma escolha que nós fazemos. Então, queremos cura para os pecados que entristecem o espírito na comunidade? Primeiro, vamos nos recusar a fazer o mal, até mesmo para aquelas pessoas que nós julgamos que merecem o mal. Primeiro, bondade. Segundo, compaixão. Compaixão é o sentimento que todo mundo gosta, que tenham para consigo, mas que a gente raramente pensa em relação aos outros. A compaixão, perceba, se a bondade é o amor em ação, a compaixão é vista como amor em se tratando dos nossos sentimentos. É uma disposição interior de olhar para o próximo e de agir com ele com amor. O que é a compaixão? A compaixão é quando eu olho para o próximo, assim como Deus me olha. Deus, quando olha lá do céu, Ele não olha só um pecador miserável, Ele olha para mim como um homem que está precisando de compaixão. É assim que eu olho para o maledicente, é assim que eu olho para a pessoa colérica, é assim que eu olho para aquele pai que está perdido, é assim que eu olho para aquele pecador que está longe de Jesus. Eu olho com olhos de compaixão. Assim como o Senhor, do alto da cruz, olhou para aqueles homens que o crucificaram e dizia: Deus, eles não sabem o que fazem. Compaixão, isso é compaixão. Então, bondade, compaixão e, por fim, perdão. Existe uma conexão natural entre bondade e compaixão. Quando bondade, que é aquela nossa atitude de amor para com o próximo, e a nossa compaixão, que é a nossa disposição de sentimento de amar o próximo, se juntam,
O que brota disso? Qual é o fruto disso? Perdão. Se nós tivermos bondade no nosso coração, se tivermos compaixão dos pecadores, o resultado desse casamento, dessa união, é o perdão. Por que nós não perdoamos? Porque nós não somos bondosos e porque nós não temos compaixão. Por isso nós não perdoamos. Só há perdão quando nós somos pessoas bondosas e compassivas. Então, se você tem bondade, se você age com o próximo, de acordo não com os mandamentos do seu coração, mas de acordo com o que o Senhor revela na sua palavra, de tratar com bondade até quem persegue, até quem manda você andar uma milha, até quem lhe faz mal 70 vezes, 7 vezes no dia, se você percebe isso como um mandamento, uma lei que você deve seguir, de ser uma pessoa bondosa para com o próximo, e você reúne esse sentimento de ser compassivo, inevitavelmente você perdoa. Por que não perdoamos? Porque nos falta bondade e nos falta compaixão. O perdão é exatamente a expressão da bondade e da compaixão. É como se dissesse: se vocês tiverem bondade e compaixão, vocês conseguirão perdoar todo o mal que lhes fizerem. Perdão é a resposta natural para aquela pessoa que tem bondade e compaixão. Então, se eu perdoo o iracundo, eu perdoo o blasfemo contra a minha pessoa, eu perdoo o colérico, eu perdoo a má palavra, eu perdoo o mau pensamento, eu perdoo. O perdão não depende do outro, o perdão depende exclusivamente de mim. Queridos, na minha vida, muitas pessoas me prejudicaram, fizeram mal, enfim, fizeram muitas coisas ruins contra a minha pessoa. Sabe quantas vieram me pedir perdão pelo mal que fizeram? A minoria, pouquíssimos. Sabe quantos eu perdoei? Todos. Perdão não depende do próximo, perdão depende só de mim. Perdão depende de mim. Ah, mas fulano e tal nunca me pediu perdão. Não importa. Perdão depende só de você. Se não for assim, a sua vida vai ser uma vida de escravidão, a amargura, a insatisfação, a ira e a cólera. Ah, fulano de tal não veio falar, me prejudicou, mas não veio falar comigo. No seu coração, perdoe, tenha compaixão, tenha bondade, perdoe. Então, se nós somos pessoas bondosas, compassivas, resultado natural, perdão. Queridos, eu quero concluir lembrando aquilo que nós falamos no começo. De nada nos aproveita ter o Espírito Santo em nossas vidas e nossa igreja. Qual é a vantagem que nós vamos ter na prática desses pecados que nós falamos? O que nós vamos ganhar em troca de como comunidade vivemos blasfemando com ira, com cólera, com amargura, com palavra torpe? O que nós vamos ganhar, lucrar com isso? Absolutamente nada. Uma vida triste. Então nós precisamos olhar pela seguinte maneira: não há vantagem alguma, nem para mim, nem para minha família e nem para minha igreja, que eu viva uma vida de entristecimento do Espírito. O que a comunidade cristã tem a ganhar com o entristecimento do Espírito? Nada. Sabe qual o reflexo de uma igreja que entristece o Espírito? Tristeza da igreja, desânimo, frieza espiritual, uma vida infrutífera, porque nós temos uma boa relação para pensar sobre pecados que entristecem o espírito, palavra torpe, amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, maldade. Nós sabemos disso e muitas vezes continuamos a fazer essas coisas. E nós nos questionamos, por que a igreja é como ela é? E nós precisamos parar para pensar se não é a razão de estarmos entristecendo o espírito. Então nós precisamos pensar sobre o estado do nosso próprio coração diante dessas enfermidades.
Será que não sou eu, não é a minha boca que está servindo para a palavra torpe? Eu não estou amargurado, eu não estou guardando de indignação, ira, gritaria, blasfêmia e maldade? Será que não sou eu que sou o centro, o foco dessa amargura, dessa angústia pela falta de perdão que acaba se espalhando pela comunidade? Será que eu não sou o fator de desunião? O fator de falta de conexão? Será que eu não sou a pessoa, o peso? Será que eu não sou a razão da tristeza? Porque, queridos, eu penso na comunidade, mas dentro da comunidade a primeira pessoa que eu penso sou eu mesmo. Então, antes de pensar, será que não é fulano? Eu estou pensando, será que não sou eu? E o que precisamos fazer então é seguir o que diz o versículo 32, se avaliar se em nosso coração há bondade, compaixão e perdão. Se eu não estou precisando reavaliar as minhas atitudes de bondade, de compaixão e de perdão. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é mais inteligente, todos aqui têm uma cabeça, um cérebro muito similar a uns dos outros aqui. Então não vou ganhar de ninguém pela imposição da minha gritaria, da força das minhas palavras. O que eu quero é compaixão, bondade e perdão. Porque eu sei que eu vou falhar com os irmãos vão falhar comigo, e nesse momento eu preciso olhar para os irmãos com a mesma compaixão que o Pai olha para mim. Essa é a centralidade do perdão. Vocês lembram daquela parábola do credor incompassivo? 2 credores se apresentaram, um credor se apresentou diante do Senhor, ele devia 10.000 denários, uma soma altíssima, impagável, e o Senhor perdoou aquele servo. Saindo da presença do Senhor, aquele servo encontrou um conservo que lhe devia um mês de trabalho. E ele recusou-se a dar mais tempo para que aquele homem pagasse, mandou que se colocasse ele na prisão. E o que o Senhor fala daquele homem? Sem compaixão e sem bondade, eu perdoei a tua dívida, tu devia também ter perdoado a dívida do teu conservo. Nós fomos perdoados por Deus e não existe nenhuma razão pela qual nós devamos reter bondade, compaixão e perdão dos demais. Eu sou aquele servo que saiu da presença do Senhor e preciso de maneira muito liberal perdoar qualquer pessoa. Não existe nenhuma razão para a falta de perdão. Essas coisas entristecem o espírito. E eu preciso pensar, eu penso na minha vida, nas minhas atitudes, se elas não estão provocando a tristeza do espírito por alguma coisa que eu tenha feito na minha vida e na minha comunidade. E todos nós devemos ser assim, porque todos nós queremos a mesma coisa, o crescimento e o desenvolvimento da obra do Senhor. Amém?